Olá pessoal, estamos aqui em mais um RNcast, o podcast do Sistema RN Brasil. Hoje com um convidado muito especial, Gustavo Borges, da Midas Planejamento Financeiro, e vamos contar aqui o como tudo começou. Então estamos aqui com Gustavo Borges. Muito obrigado, Gustavo, por você estar junto conosco. Por meritocracia que você está aqui. Então, fez seus B2Bs, fez negócios, participou dos eventos. Então, todos os membros sabem que é por meritocracia que vocês conseguem vir aqui contar um pouco da empresa de vocês, mas principalmente da história de vocês. E muito obrigado por dispor do seu tempo, né, que é hoje a maior moeda É que um maior nós ativo, temos, né. né. Então eu que Exatamente. agradeço, David, pelo convite, né. Apesar de ser uma coisa meritocrática, tudo começou com o convite de vocês para estar no grupo, então eu agradeço pelo tempo, né, até de vocês também, pelo projeto, né, que vocês iniciaram, que é algo diferente aqui dos grupos networking. E vamos contar um pouco da história, um pouquinho da Midas, né, o que der pra gente agregar aí pra turma que vai estar nos assistindo aí em breve. Perfeito. Então, para iniciar, eu gostaria de entender um pouco de quem é o Gustavo Borges, né, ver o porquê que você iniciou nessa carreira. Mas antes disso, eu queria saber um pouco da tua infância. Como é que a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou que teve, né, esse insight de começar, né, a trabalhar com planejamento financeiro, trabalhar nesse mundo por conta de algumas, coisas que aconteceram com você no início, né. Eu gostaria que você contasse isso para o pessoal que está ouvindo aqui. Bacana. Bom, o Gustavo nasceu numa cidade interiorana de Minas Gerais, né, eu costumo brincar, uma pequena fazenda lá de Minas, chamada Perdizes, né, no Triângulo Mineiro. Acho que na época que eu morava lá tinha 10, 12 mil habitantes. Se hoje tem 20, 30, acho que é muito. E como a gente estava conversando nos bastidores, acho que cada vez quando você vai crescendo, vai amadurecendo, você vê o quanto sua infância lhe influencia no seu futuro. E apesar de o pessoal achar que eu nasci no sul e que eu sempre fui daqui, que eu fui né, que cresci nesse mundo empresarial, na verdade, muito pelo contrário, né? Como eu nasci no interior, então eu tive uma infância convencional, né? Da nossa geração, né? Que quem ainda jogava futebol na rua, estourava os bicos do dedão Do do dedão? Ah, pé, então estamos junto. brincava de garrinha de mamona, né? Corredor chinês? Corredor chinês, enfiava nos rios no meio de trilha de boi, etcétera. Minha infância foi assim, não foi muito luxuosa, não tive muitas regalias. E dentro disso, né, vindo de uma família um pouco de meu pai, né, trabalhou anos como professor de matemática, ele se aposentou como professor de matemática. Minha mãe foi um pouco de tudo, né, fazia empregada doméstica, trabalhou em hotel, né, empregos convencionais. E eu fui criado, na verdade, por 2 madrinhas, não fui criado pelos meus pais. E elas tinham um sistema de educação que era um pouco diferente, era uma doutrina mais puxada, assim, e era um sistema assim: "Se vira", né, então, eu comecei a lidar com dinheiro muito cedo. Então, curiosamente, né, como eu falei, as coisas envolvem o nosso futuro com base na nossa infância. Eu sempre fui apaixonado por esportes, né, inconscientemente meu pai me influenciou pelo futebol, apesar de não ter tido muito contato na infância. E futebol tinha que comprar os seus equipamentos, aquela coisa toda, e minhas madrinhas não eram muito adeptas ao esporte, era mais o estudo. E aí que ficava aquela briga, né, de estudo, esporte. Então eu não tinha, às vezes, uma ajuda financeira exatamente para isso, né, para comprar os equipamentos, fazer as viagens com o time na escolinha quando era mais jovem. Então eu tive que começar a fazer dinheiro, né. E aí, como é que eu vou fazer dinheiro com 6, 7 anos, né, naquela época, 8 anos. Então a madrinha Começou falou cedo mesmo, né? minha madrinha falou, né, naquela época inclusive: "Cara, vai se vira, vai catar latinha, vai catar papelão, sei lá, vai fazer uma coisa que dá dinheiro". É porque na nossa infância lá era o que tinha, ou você trabalhava com algum parente na fazenda, ajudava uma coisa assim, né, mas não era o nosso caso, ou dava algum jeito. E aí realmente eu comecei a catar latinha naquela época, acho que poucas pessoas sabem disso. E aí foi daí que eu comecei a lidar com dinheiro, porque naquele período, eh passava muito aqueles caminhões de reciclagem, né. Então eu guardava, juntava por um período de tempo, e aí quando eles passavam eu vendia. E aí eventualmente ela começou assim, ela me dando um pouco de dinheiro para eu, né, tomar meu sorvete, comprar minhas coisas, e depois ela passou a me dar tudo e eu que guardava, né. Eu colocava no meu cofrinho, eu gastava com
com alguma coisa e outra pessoal e principalmente com esporte, né. E eu era um cara muito mão dura. Tô eu gastava, assim, muito pouco, né, Aí a não ser também é, sabia o valor do dinheiro, né. porque Era fácil, assim, pra você é, conseguir. e coincidentemente, assim, uma coisa curiosa, mais uma vez, né, o quanto a nossa infância influencia o nosso futuro. Ela não eu tinha uma falei, ela tinha uma educação meio doutrinadora, assim, que eu não podia ficar até tarde na rua, aquela coisa toda, apesar de ser interior e tal. Apesar de eu ser sempre muito teimoso, eu fugia, fazia, né, aquelas birras de criança e ficava até tarde. Mas quando eu falava que eu ia catar latinha, que eu ia trabalhar, ela deixava eu ficar até tarde, porque ela tinha alguns eventos da cidade, culturais e tal, que às vezes se estendiam até de noite. E ela não se importava de eu estar trabalhando, nessas horas, né. Se eu falasse que eu ia ficar com meus amigos na praça, brincando de esconde-esconde lá com 6 7 anos, 7 8 anos, já era uma briga. Agora se eu falasse que eu ia catar latinha, não, tudo bem. Só preciso que você me diga que você esteja fazendo isso. Daí, a forma de eu dizer que eu estava fazendo isso, como a gente morava numa casa lá que era meio que perto no centro, né, pracinha, eu jogava as latinhas pra dentro de casa, ela ouvia de dentro de casa que eu estava, né, apesar de que durante um período eu fazia isso a mascarar um pouco, né, que, queria passar um tempo mais com meus amigos, que era uma cidade muito tranquila. Então isso tudo influenciou no futuro, né. Depois disso voltei a trabalhar aí vim para o sul, né, com uns 12 anos mais ou menos, no sul pra Santa Catarina. E aí eu comecei a trabalhar com uns 13 para 14 anos, voltei a trabalhar porque eu nunca gostei de ficar esperando algum dinheiro ou ficar pedindo, né, então eu comecei a sentir: "Cara, é bom ter um dinheiro para poder comprar minhas coisas". Daí quando eu fui para o sul, comecei a trabalhar com uns 13 para 14 anos, naquela época eu oferecia o Melhor Aprendiz, e aí fui galgando empresas, indústrias e tal, até entrar na área comercial, e aí depois, né, entrei para a parte de ramo de vendas, e aí até Apaixonou. me conectar com o mercado financeiro que nada mais é do que, uma forma de, investimento, né, no nosso ramo não é só o simplesmente investimento, é vender, né, o investimento. E aí, enfim, sempre fui muito focado em trabalho, por conta dessa questão de infância, e esporte foi o que me assim, o que me regiu, né, a vida toda, até hoje, né, na verdade, né. Bacana, cara, a gente tem alguns pontos em comuns ali. Eu comecei não tão cedo, a minha mãe é professora, Hum. né, mas é professora de ensino fundamental, né. Meu pai trabalhou em banco, né, consultor empresarial, mas a gente passou por um período bem apertado, assim, né. E minha mãe teve câncer de mama, e eu também não gostaria não gosto nunca gostei de ficar pedindo as coisas, né, sempre eu busquei fazer alguma coisa pra comprar meu sorvete, uma roupa, um tênis, alguma Porque às vezes coisa, né. desejo de criança, né, Desde a gente criança, não normal. E com 14 anos eu comecei a vender. Foi a minha primeira experiência com venda, foi meu pai me desafiou, sentei, eu falei: "Ó, eu sei que não a situação não tá legal, mas, poxa, eu quero comprar uma calça jeans, eu quero ir, né, comprar uma bola de basquete, quero fazer alguma coisa aqui". E eu comecei a vender. Ele falou: "Então tá bom, você vai vender uma palestra minha". uhum. Daí eu, com Sendo 14 anos, ele me ensinou, fez um preparo ali, um mini preparo, aquela coisa de 30 minutos, você fala: "Ó, você vai fazer isso, isso e isso, você vai fazer dessa forma", e fui porta a porta vender. E pra surpresa dele, no final da tarde, eu primeiro cheque, que eu fui lá, ó, R$ 500, primeiro cheque, saquei. E ele falou, ficou surpreso, assim, e falou: "Olha, então tem futuro nessa linha". A Pô, que gente legal. começou a me desenvolver a partir disso. Mas é bacana a gente ver, né, que todos às vezes nos olham, quem nos não conhece: "Ah, é Sabe, filhinho de só papai, não poxa, tem tudo muito fácil". piar de prédio, né, aquela Aquele prédio, pô, você não sabe aquele quantos tancão de dinheiro. dedo a gente É, tirou já. eh, bom, eu não tive nenhum auxílio desse aspecto, queria muito ter tido essa conversa com meu pai, né, esse direcionamento do meu pai, da minha mãe, mas não tive, e sou grato também por isso, porque isso me fez aprender a me virar mais ainda. E eu estava lembrando que eu fiquei, eh, acho que eu não lembro exatamente a idade, mas foi meados de 7 anos ali, né, não sei se foi um pouquinho antes, um pouquinho depois que eu comecei a fazer isso, mas eu queria ter mais fontes de renda naquela época, assim, inconscientemente, a gente queria ganhar mais dinheiro. E queria ter dinheiro para poder, né, comprar nossos brinquedos, etcétera. E aí, no meio disso tudo também, teve um período que a gente começou a empreender. Naquela época a gente soltava muita pipa, né, lá no nos fundão da cidade.
E tinha uma turma, né, de crianças que escutava pipa, porque naquela época, né, era muito mais comum do que hoje. Né, saía de galera, afinal É, e era lançava um cerol pra torar a pipa do não, eu coleguinha? eu nunca fui malandro assim não, eu era mais tranquilo na minha. E era em 3 amigos, né, eu até falo o nome deles aqui que de repente eles vão lembrar, Estão ouvindo aí? ouvindo ouvir o podcast, o João e o Luan. A mãe do Luan, ela tinha um comércio, acho que até hoje lá na cidade, e ela ia eventualmente pra São Paulo pra comprar, né, tinha uma floricultura, pra comprar a matéria-prima pra poder trazer pra loja, etcétera. E aí nessa época que a gente inventou essa ideia de vender pipa, eles tinham uma garagem lá na casa deles meio que abandonada, e a gente fez toda uma limpeza, tal, montou uma frente, uma mesinha de banca que era o caixa, e atrás do murinho, assim, da garagem era a produção, né. E ela buscava as sedas, trazia, né, as sedas de São Paulo, naquela época era mega barato, né. E aí a gente dividia o serviço, né, a mãe dele trazia as sedas, eu ficava responsável por pegar os palitinhos, lixar, e para poder montar a pipa, e outro rapaz pegava ali parte para fazer rabiola, e daí a gente montava e pendurava na porta da Olha, da da pronto, da garagem. já olha tudo. É, não, já ia tudo pronto, só botava a linha. E cara, naquela época, assim, foi muito legal a experiência, porque daí a gente ficava lá atrás produzindo, depois colocava na frente, daí acabava, a gente ficava conversando, ficava conferindo, né, naquela época tinha aquela separador de moeda, ficava conferindo caixa, né, era bem legal. Não durou muito tempo assim, porque, a gente não tinha maturidade pra isso também, né, era mais uma espécie de barra brincadeira, né, e eu nem sei como é que ficou, né, como é que fechamos a empresa, se teve lucro, se não teve, mas foi uma experiência bacana, porque desde criança a gente, né, tinha esse interesse, a gente teve alguns desentendimentos, né, aí já trouxe uma pequena experiência de ter uma sociedade, né, naquela fase, então foi bem assim, eu guardo com uma memória, uma lembrança, assim, muito boa. Bacana, cara. Leu muito Pai Rico, Pai Pobre? Cara, eu fui ler o Pai Rico, Pai Pobre quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, né. Então já Le vivenciou le antes. lembrei dessa fase, obviamente, né. Que pena que eu não tive alguns insights que eles tiveram na época, mas tudo bem, né, porque a gente não tinha um pai rico, né, Sim, é na cara e na coragem. nos falando o que tem que fazer, né. Se tivesse, talvez seria bem diferente, mas foi válido de qualquer maneira a experiência, né. Bacana, cara, legal. Bacana conhecer isso, essa tua história, né. Então aí vai criando casca isso. Exatamente, né. Então a gente vai amadurecendo, vai vendo, eh, relacionamentos, né, que você falou, tipo: "Pô, meu primeiro sócio, meu amigo, a gente tinha conflitos, como é que a gente lidou com isso?". Inclusive esses 2 amigos hoje empreendem, né, inclusive, né. Ele tem umas 2, 3 lanchonetes, que é o João Cássio, e o Luan, ele trabalha na parte de marketing, tem uma empresa nessa área de marketing. Então, poxa, né, o destino, mais uma vez a infância influenciou positivamente, né, nesse aspecto no futuro de todos nós. Bacana, cara. E Tivemos bons amigos. cada um tá no estado até onde eu sei, eu acho que um ainda continua em Minas, em outra cidade, e o outro acho que tá em São Paulo, se eu não me engano. E eu aqui no sul. Bacana, cara. É, os bons amigos, né. E eu queria saber, cara, nessa tua trajetória, legal, você já começou empreendendo, já teve essas primeiras experiências, o que que te levou a você voltar os seus olhos para educação financeira, para planejamento financeiro, para investimentos? Necessidade, um pouco também, além disso, o propósito, né. Porque, assim, eu comecei a trabalhar, como falei, desde pequeno, não era pra né, porque faltava comida, não tinha como comprar, não, a gente tinha o básico, o pão de cada dia, o arroz com feijão, isso eu nunca posso reclamar, né, eu tive tudo o que eu precisei. Nunca tive tudo que eu queria, mas o que eu Uhum. precisei, eu tive, então não tenho o que reclamar. Só que acho que eu nasci desde pequeno com um desejo de ter mais, não no sentido de ganância, né, mas de poder viver experiências melhores, poder usar coisas melhores, né, desde roupa, ter um brinquedo melhor. Então, isso me levou a fazer essas coisas na infância, na adolescência, né, também. E também por perceber a dificuldade, né, na adolescência principalmente, de o quanto era difícil a vida adulta, né. E tudo, no final das contas, envolvia dinheiro, né, envolve dinheiro, né. Querendo ou não, pra você sobreviver, para você viver momentos especiais com a sua família, você precisa de dinheiro. Então, isso foi me levando, né, também juntamente com a parte do comércio de vendas, a observar mais essa área, não só para eu prosperar e dentro do mercado financeiro,
entendi que além de eu poder prosperar, eu poderia ajudar as pessoas de alguma maneira a prosperarem também. Lógico que depende muito mais delas do que de nós, né, nós profissionais, porque vai vai de um aspecto muito comportamental, né, e juntado com o emocional, psicológico da pessoa de parar para pensar, né, ou para ouvir por exemplo, um profissional falar sobre isso, e principalmente de agir. Então, o porquê foi vendo essa necessidade de: "Poxa, eu não quero que o meu filho trabalhe, né eu vou ensinar ele, né, no futuro, quando eu tiver uma família, filhos, a lidar com dinheiro, mas não quero que ele faça as mesmas coisas que eu". Por proteção não, mas, acho que tem outras maneiras de passar essa visão, né. Porque é uma dificuldade muito grande do brasileiro também, né, hoje uma boa parte dos brasileiros são endividados, uma grande parte não investe, uma grande parte dos que investem, deixam parados na poupança, então não é de fato um investimento. Então, ao mesmo tempo, além de tudo isso que a gente falou, tem um mar gigante azul para a gente poder trabalhar e hoje o que eu faço na Midas é basicamente unir o útil ao agradável, né. Não só eu ter um crescimento profissional, pessoal, financeiro, mas ajudar as pessoas também a construir isso ao longo dos anos, né. Perfeito, cara, isso é bacana. A gente vai até deixei na pauta aqui pra gente comentar sobre como a gente consegue como a gente consegue ajudar realmente o povo brasileiro que não tem uma cultura de ter essa educação financeira, né. Mas antes disso, eu queria ver como é que foi o teu preparo para você trabalhar hoje na posição que você tá. Gostaria que você falasse como que foi chegar até o posto que você tá, mesmo com pouca idade, né. Você tem quantos anos agora? Agora eu fiz 27, né. 27 Hum. anos. E já tá nesse ramo há Cara, eu conheci esse mercado, estava com 21 para 22 mais ou menos. E cara, coincidentemente, né, acho que tenho falado muito essa palavra, eh, tem até a ver com o fator do grupo, né, do uhum. motivo de eu estar aqui hoje. Pois eu entrei nesse mercado, eu comecei a me preparar pelo network que eu conheci, inclusive na época quando eu morava no litoral, através de indicações. Então eu conheci um rapaz, e apresentou, esse mercado, na época o mercado de seguros, americanos, né, seguros de vida whole life, e eu ali que me apaixonei de fato, falei: "Cara, que maneiro, os caras fazem algo bem relevante e ainda conseguem ter um retorno bem expressivo, quero fazer isso". O Naquela treinamento época, deles também é muito legal. treinamento também era muito eu não entendia, não tinha acesso ao treinamento, mas acompanhando esse rapaz, essa pessoa, esse amigo meu trabalhar, eu realmente via que era algo fora da curva. Então, eu tive o primeiro contato ali, e aí eu vim parar hoje na Midas justamente por essa conexão que foi passando para uma outra pessoa, que era próxima ao André, que é o CEO da Midas, e foi onde começou tudo, né. Só que a preparação, né, você comentou, fez essa pergunta, cara, ela começou desde pequeno. Como eu sempre fui um cara disciplinado, focado, eh, muito observador e etcétera, isso tudo são características que acabam, paciente também, né, acabam auxiliando na nossa jornada, né, para quem trabalha nessa área. E sempre fui curioso, né, além de gostar de me relacionar, de conhecer pessoas, etcétera. Então o preparo começou desde cedo. Em vez de eu sair, de eu aproveitar ali de jovem, eu estava trabalhando, eu estava, eh conhecendo pessoas, eu estava lendo livros, né, naquela época quando trabalhava nas empresas e tal, no horário de almoço eu tirava às vezes pra ler um livro diferente, foi a época que eu li o Pai Rico, Pai Pobre, li muito livro do Dale Carnegie, eh, e desse segmento, assim, de livros, né, de conteúdo. Então, não é aquela coisa, nada é por acaso, né, só precisei esperar, né, a sorte, né, encontra a coragem, precisei ter a paciência para encontrar uma pessoa na hora certa, no momento certo, para depois me encaminhar para outras pessoas, porque, né, a rede de network, indicação é isso, você vai atingindo uma maturidade, vai conhecendo outras pessoas até chegar a níveis mais elevados, né, que vão te levar para outros caminhos. Bacana, cara. Eu acompanho você nos stories, no Instagram, em redes sociais. Eu vejo o teu empenho em sempre buscar se desenvolver, né, tanto em livros, quanto em locais, quanto conhecendo pessoas, motivando a tua equipe, né. E para você hoje entrar, como é que foi? Ó, você falou que já conheceu, né, o proprietário da Midas, né. Sim. Como é que foi essa entrada tua? É Uhum. porque, ok, você teve um relacionamento,
pelo teu network você conseguiu essa chance, mas ainda assim, depende de você, Com né, não é certeza. simplesmente a pessoa vai lá, é amigo do rei e tá lá dentro. Né. É tudo por na garra, tudo Ele pode buscando garantir um pouco da resultados. sua entrada, mas não garante a sua permanência, né. Você pergunta no sentido de como eu entro e me mantenho, como eu entrei e me mantive? Sim, sim. É. Então, você tem qualquer empresa, você Ok, tem que entrar e você tem que mostrar o que que seria o resultado. necessário para entrar na Exatamente. mídias? Então você, entrar na mídia, eu preciso ter que bagagem e para me manter lá, eu preciso de qual performance? Como é que eu consigo me desenvolver, como é que eu consigo galgar e chegar até onde você chegou dentro Hoje, pra gente da atuar nesse mercado, né, a gente precisa ter algumas características, né, tanto soft skills quanto hard skills, né, mas eu diria que principalmente soft skills, que é a questão de comportamento, porque, assim, o mundo dos investimentos não é uma coisa que você planta hoje e colhe amanhã, né. Então, entra dentro daquela pergunta que você me disse, que você me fez sobre preparo, como é que eu me preparo para isso? Então, esse preparo começa lá atrás, com você frequentar ou estar perto de boas pessoas, né, pessoas que fazem sentido, que agregam valor, eh, de qualquer maneira, assim, para sua vida, seja pessoal ou profissional. E você tenha uma disciplina, porque não é necessário tantas formações, mas estudos contínuos, né. Então hoje você não pode parar de aprender, porque o mercado ele não para, as novidades não param de chegar, o estilo de pessoas, né, de objetivos também vão ampliando, então você tem que ir adaptando e auxiliando as pessoas. Mas o que seria necessário, em resumo, David, seria realmente ser uma pessoa que seja aberta a desafios, né, a se relacionar, a sair principalmente da zona de conforto, porque, quando eu vim pra cá eu vim sem nada, né, eu vim com uma mochila de roupa, dormia num apartamento muito simples e tive que ter essa paciência, essa disciplina de trabalhando pouco a pouco para atingir o meu espaço. E é o que vem acontecendo até hoje, né. Então além dessa capacidade de relacionamento, né, de sair da zona de conforto, buscar muito conhecimento na parte financeira e de pessoas, porque hoje, acho que qualquer mercado, né, tem muito mais a ver com as pessoas do que qualquer outra coisa, entender elas, né. O relacionamento interpessoal, né, que a gente aprende muito aí em alguns as cursos. pessoas, elas entram em vagas por qualificação e saem por relacionamento. Exatamente, Então por comportamento, né. exatamente. Hoje, inclusive, para você entrar na Midas, né, a a agregando essa pergunta que você me fez, existe alguns requisitos no sentido comportamentais, né, que você tem que estar se aderir, né, ou compactuar com a nossa cultura, porque hoje a gente vive e respira a nossa cultura da Midas, né. Que tem dentro da cultura pilares, que são nossos valores, que regem o nosso comportamento e que fazem nós atingirmos os nossos objetivos, né, tanto pessoais quanto profissionais. Então, acho que seria um compilado de coisas, não é só uma, 2, né. Tá certo, cara. Legal. A gente vai tratar um pouco mais sobre isso, principalmente por questões emocionais. Quando a gente chega, né, você tem que mostrar resultado, você tem que se manter aquela performance. E quem trabalha com vendas, quem trabalha com pessoas sabe o quão difícil às vezes é, né. É. Mas eu gostaria de saber, né, você falou, né, de galgar na Midas, mas o que exatamente hoje a Midas faz dentro do mercado? O que vocês hoje desenvolvem ali para o futuro também? Gostaria de Legal. você dessa. Bom, a Midas ela se tornou um escritório completo de investimentos, onde a gente tem alguns braços que vão auxiliar o cliente de diversas maneiras, né. Então é uma questão muito individual, né, de cada cliente, porque hoje a gente tem pessoas que estão começando a se planejar, precisam começar a guardar dinheiro, pensar na aposentadoria, né, seja dela ou até alguma coisa também dos filhos, etc. E tanto para aquelas pessoas que já têm um patrimônio relevante construído, só queira diversificar, só queira fazer uma proteção disso, fazer algum tipo de investimento diferente, para agregar, né, porque a gente sabe que hoje uma estabilidade, uma segurança 100% não existe, independente do seu negócio que você esteja, da empresa que você tenha, né, do cargo que você ocupe numa empresa. E hoje no Brasil a gente sabe que um grande percentual de empresas investem, uma boa parte na poupança e principalmente, ah, pensando no futuro, né, considerando aí questão de INSS, que a gente sabe que não é suficiente, né, toda aquela Isso questão que nunca será o suficiente, a né. gente sabe que é basicamente uma piada,
e a pirâmide vem se invertendo, né, antigamente tinha muitas pessoas trabalhando, para poucos se aposentando, hoje é o oposto. E se a gente for buscar aí pelos sites, por exemplo, da Ambima, a gente percebe que mais de 50% dos brasileiros, às vezes até algumas pessoas que investem, eles investem, mas não têm um objetivo concreto, né, um uma uma clarificação do que eles querem no futuro, né. Então a gente vai entrar nesse meio, né, como um consultor para auxiliar. Porque muitas pessoas hoje, né, que a gente acaba atendendo, acaba conversando, não tem um tempo para ficar parando e pensando exatamente nisso, né. A maioria estão, né, ocupados com sua família e em grande parte do seu tempo com o trabalho, com a empresa, né. Seja ele um representante, seja ele um profissional autônomo de outra área, como médico, advogado ou até um empresário, seja ele pequeno, grande ou médio, eles vão estar mais ocupados com fazer o negócio acontecer, eh, e resolver os incêndios que tem na empresa, né, no seu negócio. Então a gente vem para auxiliar o cliente, né, dentro das necessidades que ele tem, dentro dos objetivos que ele tem profissionais, pessoais, familiares, né, porque não é que a pessoa tem empresa que é um sinônimo de exatamente sucesso, que a empresa vai manter ele, quando ele precisar, não é, né, muito pelo contrário, né. Porque a empresa ela tem 3 caminhos, né, ou você vende, né, ou, faz uma fusão, né, ou algum familiar ou filho assume, ou ela quebra. Né, e hoje a gente percebe que poucos filhos pessoas familiares vão assumir, nem sempre uma empresa ela é vendável, né, vendível, e a maioria, né, sabe que acaba quebrando ou o empresário ou a pessoa ali que toca o negócio, ela se vê refém até o final da vida, porque se ela parar de trabalhar amanhã ou depois, ela não sobrevive um ano, né. Quem dirá 2, 5, 10 anos, né. Porque tem aquele Brasileiro não se planeja, né, tá tem com aquela brincadeira, né, tem 2 tem a parte boa de você viver muito e a parte ruim de você viver muito também, né. Depende das condições que você construiu ao longo de sua vida para você aproveitar, né, essa fase que a gente costuma dizer que é a terceira fase da vida, que é uma fase onde não que a gente vai dizer que você precise parar e ficar sem fazer nada sentado, né, mas que você possa desfrutar e não ter uma preocupação financeira com, se vai sobrar dinheiro ou não no final do mês para pagar alguma conta ou para ter algum tipo de lazer e outro. bacana. É, você citou uma coisa que é realmente verdade. A grande parte, não vou dizer todos, né, porque felizmente essa cultura tá mudando, né, Sim, principalmente com infelizmente tem aumentado. todo esse conteúdo, né, que a gente tem hoje disponível na internet, em livros também. Mas, por exemplo, o médico, poxa, o cara lá, né, ou a mulher, doutora, de uma vida inteira estudando, então ela vai estudar para ser a melhor médico possível, Né. né. E às vezes não tem esse preparo financeiro. Um advogado da mesma forma, ou alguém que vai fazer, então ele é algo técnico, mas ele não tem esse preparo, Sim. então precisa realmente desse auxílio para que ele consiga ter esse planejamento, tanto, né, tô estudando, quanto em execução, quanto nessa terceira fase da vida, como você bem Uhum. trouxe ali, né. Inclusive, além de empresários, que é hoje a maioria dos nossos clientes, uma boa parte da nossa carteira, inclusive da minha, é geralmente de médicos e advogados, justamente por não terem primeiramente tempo, né. E também esse tato com como lidar, o que fazer, como fazer, porque não é só ter o dinheiro, né, porque também você precisa saber fazer. Então, uma coisa vai levando a outra, então a gente tem esse desafio de às vezes conseguir parar na frente da pessoa para conversar, para entender, né, por conta justamente do tempo, e dificilmente a gente sai de uma reunião ou de uma conversa, por mais breve que seja, sem agregar ou sem deixar uma semente plantada ali na cabeça da pessoa. Ontem mesmo, né, hoje, né, também inclusive, eu conversei com uma empresária, que ela tem ali um negócio na área da construção civil, e ela tinha alguns patrimônios, né, o marido falecido, etcétera, tem 2 filhos, e na nossa conversa que ela falou: "Nossa, eu não imaginava que eu conseguia fazer tudo isso dentro do que a gente tem no escritório, que a gente consegue oferecer". E eu nunca tinha parado para pensar logicamente nisso, ela falando, né, e inclusive a gente vai, né, a partir dessa conversa a gente vai estruturar algumas coisas ali para ela se planejar, não só para ela, porque ela já está numa idade um pouquinho avançada, mas principalmente para os filhos, né. Então, o nosso maior desafio hoje é parar para sentar com essas pessoas, porque geralmente o tempo é um desafiador, é um percalço no caminho, né, porque tá todo mundo muito ocupado com as suas vidas,
E até aproveitando, né, essa fase que a gente tá de final de ano, é mais uma objeção, né: "Ah, Justo. deixa para o ano que vem", e do ano que vem começa demora para acontecer, né. O Brasil começa, né, geralmente depois de março, e aí vai surgindo uma coisa aqui, uma coisa ali, depois, deixa para o segundo semestre de repente bate na porta no final do ano e aí vai. E aí Exatamente. vira nessa roda, né, de postergar, e investimentos tem muito mais a ver com o tempo do que com a quantidade, né. Então o mais importante que a gente diz hoje que a pessoa que a gente mais procura desenvolver com o pessoal, é criar um comportamento barra um hábito, para que ela consiga, começar a investir, para começar a criar a partir desse hábito criado, fica mais fácil ela aumentar os volumes de investimento e por aí em diante conseguir atingir uma liberdade financeira, que é um dos nossos focos, né, é a nossa missão dentro da Midas, através do nosso trabalho, auxiliar o cliente a ter uma liberdade financeira para suprir as necessidades deles no futuro e poder ter uma vida financeira tranquila, né. Eu sei que vocês, dentro da Midas, têm vários produtos que vocês conseguem oferecer para os clientes, mas como você mesmo trouxe: "Ah, a maior parte da minha carteira são médicos, advogados", mas eu gostaria que você falasse tanto para os membros do Sistema RN Brasil, quanto para os empresários, aí pessoas que estão e vão assistir esse podcast, como que eu consigo me planejar junto com os produtos que vocês têm, qual que qual seria o início? Até a gente comentando aqui nos bastidores antes, vamos idealizar alguns perfis, né, você falou até de uma pessoa com uma idade mais avançada, mas vamos começar do início. Ó, tenho 18 anos aqui, comecei a trabalhar, tô no mercado de trabalho, ganhando ali seus primeiros reais ali, seus primeiros salário mínimos ou salário mínimo e meio, com algumas horas. Como é que eu consigo começar a me planejar a minha vida, começar a planejar a minha segunda fase, minha terceira fase, a partir dos 18 anos com os produtos que vocês têm? Legal, eu acredito a gente tem uma espécie de não é bem uma regra, né, mas chama-se PIF, né, que é onde você vai dividir o presente, né, o seu futuro e imprevistos, né. Então, a gente pega ali uma forma de a gente olhar isso, né, separar o nosso prolabore, o nosso salário, você vai colocar ali 70% para o seu presente, né, ou seja, o seu gasto com moradia, alimentação, transporte, que é a base, a essência. Futuro, que é de fato os investimentos, que daí vou explicar melhor sobre isso, e imprevistos, que é literalmente imprevisto, né, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então a gente, né, poderia ser um dos caminhos que a gente poderia tomar, entender, eh, pegar essa fonte de renda da pessoa e dividir dentro dessas porcentagens. E a parte de investimento, né, então a gente vai entender primeiramente o que que o cliente quer, né, qual que é o objetivo dele pessoal, familiar, né, para os filhos. Então dentro disso, a gente vai entender o potencial dele, o perfil dele, e vai direcionar para algum tipo de investimento. Se ele gosta ou pretende ter mais investimento líquido, se ele gosta ou pretende montar uma carteira de terrenos, de parte imobiliária, de imóveis, né? E vamos deixar uma parte para imprevisto, que entra a parte de seguro de vida, dentro do plano de saúde, porque hoje ah, a gente acaba não olhando, não observando isso, mas algum problema de saúde sério ou imprevisto no acidente, invalidez, pode comprometer toda a nossa vida, né? E se a gente não tiver algo que respalda num momento delicado como esse, a gente vai se desfazer do patrimônio que a gente construiu, o que estava começando a construir, para poder suprir o padrão de vida. Então, por isso que a parte de imprevisto é bem importante, algo que as pessoas às vezes não costumam dar muita atenção, mas é muito válido porque também isso lá na frente pode auxiliar com a questão de imposto, redução de imposto, uma sucessão patrimonial para os filhos, então é algo que também é bem importante. Então, primeiro passo, né, entender, né, o objetivo das pessoas, né, da família, individualmente, de cada um, para os filhos. E dentro disso entender como é que ele se organiza financeiramente, para a partir daí criar um hábito da parte de investimento, né. E aí, a gente vai diversificar com base, né, nos ganhos que a pessoa tem, no potencial que ela consegue ali aplicar, e conforme, né, porque a gente sempre sabe que quando falando de uma família que tem uma condição financeira, boa, ela às vezes não guarda não porque não tem, né, ou não investe porque não tem, mas por falta de organização, né, ou prioridade, né. E aí, às vezes, ela acaba parando para observar isso muito tarde. Aí a gente volta a dizer, né, o vo vamos eu como hoje eu tô falando de esporte, né, a gente está pedalando num plano, né, vamos fazer uma análise com a nossa vida. E de repente chega um colega do seu lado, um cara que está mais preparado, mais bem condicionado,
e ele te convida para ir pra um caminho, né. E esse caminho ele pode ser logo lá na frente, uma subida leve, mais constante, ou você pode escolher daqui a pouco uma subida muito íngreme. Então, mais ou menos assim, você pode decidir começar agora com um pouquinho, que vai ser um pouquinho difícil e você vai aumentando com o tempo, ou você pode esperar a sua vida passar e lá nos seus 40, 50 ou próximos 60 anos, você se depara com uma montanha assim. O que que significa isso? Você tem que trabalhar o dobro, tem que investir o dobro para poder ter algum retorno que vai te ajudar na sua condição financeira. Então, eu fiz esse comparativo essa semana com algumas pessoas e foi bem reflexível, né, Mas é eh, legal, trazendo essa ideia. até, por exemplo, quando a gente citou ali, por exemplo, 18 anos, né, por que que um jovem de 18 anos ou uma jovem de 18 anos quer? Hoje em dia, pelo menos alguns jovens que eu, né, Muitos poucos converso ali, sabem, né. poucos sabem, alguns já têm né, uma direção. Mas, por exemplo, quero comprar um carro, daí vai lá, poxa, já se enfia em financiamento, daí, poxa, você paga 3 vezes o valor do carro, daí perdeu o emprego, como é que eu faço? Não tem seguro, bateu o carro, o que que eu faço? Vou ter que vender. Então, é importante ter, né, essa noção do É. que é a vida adulta, do que é você ter esse patrimônio, para daí você: "Ah, eu quero ter, poxa, vou fazer um consórcio para ter uma casa, então Hum. quanto que eu preciso ganhar para eu fazer aquilo, após contemplado o que que eu tenho que fazer, quais são os juros", ter essa noção é muito Uhum. importante. Se eu for comprar uma casa, eu financio, eu faço um consórcio, ou fico na de aluguel? Isso são perguntas bem comuns, né. Eh, Respondendo a sua pergunta de como a pessoa vai começar, aí eu acredito que seria, pela regra básica ali, como eu falei, entender o quanto que ela ganha, né, ter uma noção real, uma consciência real disso, e principalmente do que, ela gasta, porque no fundo não existe nenhuma bola de cristal ou magia. É você gastar menos do que você ganha, ponto, né. E depois entender, onde você pode enxugar, onde seria o ideal você gastar, para essa sobra, você começar primeiramente a guardar, né, não vamos fugir aqui da lógica mais saudável, que é construir a sua famosa reserva, né, o seu colchão ali para caso você fique desempregado, caso tenha algum imprevisto, você consiga, né, custear, né, o seu custo de vida nesse período, para não passar por uma crise financeira tão grande, né, como a gente costuma dizer, né, ficar no risco da ruína. E após isso, entender, né, o que eu quero? Eu quero construir patrimônio imobiliário, eu quero comprar imóveis para alugar, para construir e vender, eu não gosto disso, eu quero realmente investir mais na parte líquida, comprar fundos, comprar, eh ações, e aí vamos entender também o padrão de vida da pessoa, quanto que ela acha que, né, fazer um cálculo médio, quanto seria o padrão de vida dela daqui a alguns anos, porque não é só você investir por investir, né, você tem que investir com o propósito de: "Poxa, esse dinheiro aqui no futuro, daqui 10, 15, 20, 30 anos, vai me dar X de renda passiva", né, que é o que vai ser o suficiente ou mais do que o suficiente para poder suprir a minha vida, meus custos da minha vida. E a partir daí eu poder ter uma tranquilidade financeira maior, né. Então a gente vai basicamente fazendo ali uma análise, né, fazendo um 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 despertar para entender o que a pessoa busca ou mais ou menos quer. Por mais que ela não tenha tudo clarificado, né, naquele momento, a gente vai ajudando ela nesse processo. Bacana. E você passou ali, por exemplo, que você atendeu uma pessoa que ela já tinha uma certa idade. Como que você pega essa pessoa, às vezes, que tá beleza, tem ali tem uma empresa, tá faturando, ou tem um trabalho ali estável, consegue ali Hum. se programar, só precisa realmente desse planejamento, mas, como você falou, já tá no pé da montanha aqui, eu faço ou já era. Uhum. Como é que você pega esse cliente aqui para fazer essa consultoria, para você auxiliar? Então, nesse caso, nessa pessoa específica lá, já tinha uma certa aposentadoria, tinha algum patrimônio que conseguia suprir um pouco da sua necessidade, ou melhor, basicamente toda ela. Mas, né, que eu acho que com muitas famílias no Brasil, com muitas pessoas no Brasil, tem os seus filhos, né, o restante da sua família, esposa, marido, etcétera, que é bom auxiliar ou melhor, estruturar algo para eles também. Então, eu vou entender o que ela tem de patrimônio, o que ela tem de recurso, né, o quanto que ela pretende usar disso para o futuro, né, quando ela realmente parar por 100%. Nesse caso, ela já estava basicamente quase que parada, eu estava ajudando a estruturar para os filhos, né. Só que, ó, uma coisa é você estruturar para você, outra coisa é estruturar para os filhos que estão, né, começando a sua vida adulta,
né. Então, ali no caso dela já tinha algum patrimônio imobiliário, uma parte líquida, uma previdência que ela recebia, eh, de uma organização que fizeram lá atrás, né. Então estava sendo o suficiente para ela, mas para os filhos foi uma outra situação. Então, eu peguei ali um apanhado de tudo e montei uma estratégia, né, estamos montando agora, para aumentar esse patrimônio dela, não só líquido, mas também patrimonial, porque ela gosta de imóveis. Tem alguns imóveis em São Paulo, litoral, em algumas capitais aí, que ficou, né, de que eles compraram lá atrás, né, eh, na época, como você é um pouco mais velho, né, compraram na época de cruzeiros, né, que era cruzeiros. Então hoje valem aí milhões, né, nesse caso. Aí vem também uma boa observação, né, de quem sempre dá faz um alerta, né. Existem vários investimentos bons, não existe o melhor, o perfeito, né. O mais importante é você diversificar e ter um pouquinho de tudo. Mas uma coisa que eu aprendi também desde pequeno, nascendo numa cidade interiorana, que terra nunca foi demais, né. Então a gente sempre usa aquele jargão que quem investe em terra nunca erra. Então por isso que a gente pensou nesse planejamento, inclusive dentro do consórcio para aumentar o patrimônio imobiliário dela, de maneira que ela não descapitalizasse tanto, não tirasse tanto recurso do bolso, não tivesse que fazer um financiamento, que até foi algo que ela colocou na conversa, né, que foi fazer um financiamento, foi fazer uma simulação, ela quase caiu para trás, né, porque hoje a taxa de juros, Hum, as condições de pagamento, o período, né, de anos é muito alto. E também muito agressivo, né, os juros, então não vale, e dependendo da situação, às vezes não vale, né, falando que é tão ruim assim o financiamento, porque vai muito de momento, né, não dá pra gente banalizar uma ferramenta que auxiliou tantas pessoas em vários momentos da vida. Então tipo, você saber usar, né. Então é isso que a gente vai, fazer no nosso dia a dia, saber utilizar o que a gente tem como ferramenta com o que o cliente precisa. Então, vai muito particular do momento de vida, dos objetivos, né. tá certo, cara. São pessoas, né, essa pessoa no caso já estava realmente estava no pé da montanha mesmo, então É, essa precisa agir. ela estava perto de 60, né, a sorte foi que teve, né, uma consciência lá atrás de ter começado a fazer algumas coisas, Hum, se apertar, né, é que antigamente os nossos pais, né, avós, eles tinham essa cultura, né, de "sacrificar", entre aspas, né, um pouco para poder construir no futuro para ter um muito, né. E hoje essa cultura é totalmente não, viu, oposta, hoje né. é mais imediatismo, né. Hoje eu vou jogar o jogo inclusive, né, se for pesquisar hoje nos sites, né, de economia, tem muito brasileiro que acha que o jogo do tigrinho, apostas de bet são uma ferramenta de investimento, que vão auxiliar eles a ganhar dinheiro. Então isso é a maior piada que discuta no dia a dia. Faz ali: "Não, o que que você faz?", "Não, sou apostador profissional", eu falei: "Nossa", Exatamente. aí influencia uma galera a fazer Influencia a maioria a isso, fazer isso. aí as É. pessoas ali acabam Eu perdendo. admiro como é que a pessoa, consegue dormir tranquilamente todas as noites, porque a gente sabe que a realidade é muito oposta, né. Então, hoje a maior dificuldade também das pessoas é ter essa consciência: "Poxa, eu tenho que", não vou dizer sacrificar, porque quando a gente fala em planejamento financeiro, não é exatamente que você vai abdicar de tudo que você gosta de fazer, não. É você, colocar na sua cabeça que por um período de tempo você vai diminuir alguns gastos, né, alguns usos do dinheiro errado para colocar em um local, na posição, um investimento em prol do seu futuro. Porque lá na frente, se você tiver, né, isso bem na sua consciência, você não vai precisar usar o seu prolabore, o seu dinheiro, e sim o seu at seu pa o seu a sua renda que vai estar gerando dividendos, seu passivo, vai estar cobrindo, né, comprando os seus prazeres, os seus lazeres. Dinheiro trabalha pra você, né, no caso. Exatamente. Então, A teoria do o primo difícil rico, é né. você virar a chave das pessoas, né, É isso. pra essa linha de pensamento, É. ali, você já Aí você citando ali, eu lembrei do Primo Rico, do Meu Milhão sem cortar o cafezinho, né. é. Então as pessoas ali, se às vezes querem: "Ah não, não vou gastar nem com, poxa, um lazer ali com a minha família, porque eu tô juntando pra tal coisa". Às vezes não precisa ir tão ao limite, você só tendo essa consciência, não gastando com besteira, se você, poxa, às vezes minha esposa me chama de pão duro direto, Uhum, mas eu penso 2 vezes: "Poxa, mas se eu comprar isso aqui agora, uhum, eu vou vai me satisfazer? Vai, mas pra frente eu poderia fazer com o quê com esse valor? Ah, eu poderia fazer isso, 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 então eu uhum, vou segurar". né. Então tem gente que gosta de falar, tem um jargão que fala que tem pessoas que compram o que não precisam com dinheiro que não tem pra mostrar pra quem não gosta. Sim.
E é o pior erro que você pode fazer, né, que a gente estava até conversando, tem pessoas ali que querem os falsos ricos, né, e querem: "Não, eu quero comprar um carro do ano", ou às vezes não é no ano, é um resto de rico importado, aí você não consegue manter, tem mais seguro, tem isso aquilo, mas Hum. está se mantendo ali. E não pensa no futuro, né, às vezes vai se desfazer de algumas coisas, de algum patrimônio que tem para manter uma imagem que não é legal. Então a primeira né, algo que você tem que mudar é na tua mente primeiro. Exatamente. A mente é tudo, né, o psicológico da pessoa, o emocional é tudo. Eu não digo que é fácil, né, porque não é porque a gente mesmo trabalha na área que a gente não tenha desejo, não queira comprar, não queira viajar mais, não queira, né, usufruir mais do dinheiro, mas é uma questão de realmente de você, tomar decisões mais racionais, né. Então, eu mesmo hoje, boa parte do meu padrão de vida, eu diria que quase 50% é o que eu guardo, né, é o que eu invisto, né, eu coloco ali nos investimentos. E para mim isso é muito comum, né. E se eu vejo que eu vou ter uma condição de renda maior, eu já vou me habituando para manter o mesmo a mesma divisão, né. A minha ideia, né, o meu foco no futuro é cada vez mais diminuir o meu padrão de vida no caso de gastos, não quero dizer que eu vá sobreviver ou ser mega pão duro, não Uhum. visitar, não viajar, não, mas, É. eh, Diminuir os custos diminuir fixos, né. não saber, gastar melhor, né. E aumentar mais ainda os meus investimentos, porque eu sei que daqui a alguns anos isso vai ter, né, um retorno bem mais expressivo, dos quais eu já venho tendo, né, alguns usufrutos, né, nos últimos meses. Que aí você vê que a conta fecha mais ainda, né. Porque às vezes demora para acontecer, né, eu falei, né, o nosso trabalho hoje na Midas não é uma coisa de curto prazo, de amanhã, né, do mês que vem não, é uma coisa que você vai construindo ao longo dos anos. Não existe nenhuma forma mágica, não existe nenhum segredo, é consistência, disciplina, alinhada ao tempo. É, mas é super possível, né, você falou que começou, fazem 5 anos, Na Midas mesmo, né, eu tô há 4 anos, né, 4 anos. fazer 4 anos. Mas antes disso já tinha um outro preparo, né. É. Mas mesmo assim, poxa, tem 27 anos, eu tenho 29, vou fazer 30 e ainda preciso ser mais disciplinado, né. E eu comecei a ter uma educação financeira, ver esse lado, ter essa inteligência emocional depois que minha filha nasceu. Uhum. Então tem pessoas, né, que precisam, né, acontecer algo para virar a chave, É, né, pra mim se foi você dessa não forma. aprende a maioria das vezes aprende na dor, né. É, aprendi na Mas eu dor. digo que Não foi tanto na dor, eu só falei: "Poxa, é. agora é uma responsabilidade, eu preciso me programar para dar um futuro melhor para minha família", né, eu já estava casado, eu tinha minha filha, eu falei: "Poxa", a primeira coisa que eu fiz foi cortar cartão de crédito. Uhum. Cartão de crédito não é para lazer, não é só lazer não, cartão de crédito é algo específico ou algo não planejado, aí você usa o cartão de crédito. Né, por exemplo, eu aprendi dessa forma, fui fazendo dessa forma, fiz a minha reserva de emergência, né, se precisa de alguma coisa, poxa, vai lá, você consegue respirar, para daí você dar um próximo passo. Para mim, eu tive que aprender dessa forma, né, depois mesmo, né, a gente já tendo, um pouco de conhecimento ali, tem o Pai Rico, Pai Pobre, Empreendendo ou, Na né, Toda prática é Empresa, diferente, na né. prática você pega, Hum. poxa, então essa inteligência emocional eu tive depois que eu fui pai. Hoje minha filha tem 7 anos, né, e foi agora que, por exemplo, a gente conseguiu, né, eu entrei como sócio com meu pai, eu consegui fazer dar essa alavancada. Uhum. E daqui pra frente tem que ter mais educação financeira ainda. Mais autoridade ainda pra Sim, criar, né. porque, né, que nem você falou, não é porque você tem uma empresa que você, tá super, Uhum. super bem-sucedido. Muito pelo contrário. Não, você tem ali, poxa, você tem funcionários, tem imposto, você tem uma Hum. estrutura, tem, né, os custos da empresa, então você tem que saber administrar e se você fugir disso, infelizmente, É. tudo desmorona, né. Inclusive isso é uma linha muito importante pra gente conversar, porque, inclusive no RN, no grupo nosso, a maioria são empresários, né, mas todos são empresários. Então, eh, poucos às vezes, né, na verdade, assim, muitas vezes não às vezes esquecem de dividir essa parte PJ do PF, né, então compram o cartão da empresa, usam o faturamento para comprar coisas da pessoa física e isso atrapalha, demais, né, o andamento das coisas, porque aí você vê que às vezes a empresa não está crescendo, não está indo para frente, porque você está tirando o dinheiro dela, né, tá vazando o dinheiro que era da empresa para sua parte pessoal. Por isso é importante você já ter, sempre definido, né, ou minimamente, né, um controle do quanto que você
realmente precisa para sobreviver, para viver, né, para ter uma condição de vida, uma qualidade de vida boa, para você criar um prolabore, né, isso é uma dificuldade muito grande, por exemplo, de médicos, né, que eles ganham ali, do nada saem da faculdade ou ali de um emprego que estão ganhando ali um valor, relativamente, às vezes bom, mas saltam para 2 3 vezes mais. E aí com isso eles gastam 2 3 vezes mais e às vezes mais do que esse valor que ganham. Porque eles não têm esse controle, né, e aí acabam, né, levando isso por um longo período de vida e se depara depois de velho com um custo de vida muito alto, com muitos bens, mas todos, às vezes financiados, né, e que se vê numa corrida dos ratos, né, que é o que a gente ouve falar muito, né, Uhum. que se ele parar de trabalhar ele vai ter que desfazer de bens, né, ele não vai conseguir manter. E às vezes você olha assim, tem um patrimônio, mas nada de patrimônio que traga alguma renda para ele, que supra a sua necessidade ou que venha ali ser um ativo financeiro de fato, né. Ou às vezes tem muito, eu já tive contato com vários empresários aí que às vezes tinham muito patrimônio, mas nada de liquidez. Então, às vezes, Exato. quando acontece algum Uhum. percalço na vida ali, poxa, e agora? É. Essa é Não que seja ruim também, porque ele pode liquidar esse tem ele patrimônio e mas é um atraso. Se ele não planejou, poxa, precisou de uma cirurgia ou acidente ou algo que ele não cedo, esteja ou um né. previsto, que ele não esteja nada realmente planejado. Poxa, ele pra ele liquidar, ele vai ter mais um tempo, vai ter mais um gasto, às vezes vai ter que vender abaixo do que, né, do que vale, Exato. daí isso acaba isso reduzindo. E você falou bastante ali sobre essa inteligência financeira, né, e emocional. Eu gostaria que você trouxesse isso, eu sempre acompanho ali você, e volta e meia você tá ou tá pedalando, ou tá correndo, ou tá na praia, depois você tá focado de novo no escritório. Como é que você lida hoje para você ter esse domínio da mente, né, pra Uhum. você ele ter essa a assertividade, de você ter, eh essa agilidade também em conseguir alinhar as coisas, né. É. Bom, o que acontece, primeiro ponto eu sou um ser humano como todos os outros, né, eu Não, tenho mas eu vejo a tua disciplina, é isso que tenho eu quero minhas chegar. falhas, tenho meus erros, tenho, né, todas as minhas deficiências que eu tenho que consertar ao longo dos dias, mas eu sou muito grato, eu nunca vou deixar de parar, deixar de praticar algum esporte e às vezes eventualmente competir, porque o que me moldou, né, desde de criança foi o esporte, né, toda a disciplina, todo o meu caráter, toda a minha, a minha personalidade, ela veio através do esporte, né. Eh, Ele me ensinou muito desde pequeno a saber perder, a saber me preparar, né. Eu nunca fui muito bom, assim, nunca tive um dom específico para algum esporte, né, desde pequeno, me iniciando pelo futebol, pelo futsal. Eu sempre tive que ralar muito, então eu tinha que treinar muito para poder ser escalado, Hum, né, para os jogos. E desde pequeno eu lembro que eu teve momentos que eu sofri muito, onde no final do treino todo mundo, sentava lá para fazer essa escalação da semana, e em alguns momentos eu fui entre aspas, né, fui escolhido? rejeitado, não fui Não? escolhido, não fui escolhido. E aquilo foi uma dor, assim, gigante, né, que eu tive que lidar sozinho, porque, as minhas próprias meus familiares não eram muito próximos para isso, né. Então fazia com que eu me virasse, cara, então vou chegar mais cedo no treino, vou correr, vou dar "X" voltas no campo, vou treinar falta depois do treino, até o momento que realmente eu não ir não era uma opção, né, já era quase que, entre aspas, garantido, por conta desse esforço. Então o esporte me moldou muito, né, me auxiliou tanto na parte, psicológica, né, racional e emocional, tomar decisões, pressão, né, na competição, nos jogos, que hoje o nosso mercado ele, querendo ou não, ele traz muito disso, né, a gente vivencia muito isso. Então a maneira, mais assim, mais prática, e que eu mais me identifiquei para lidar com tudo isso foi o esporte. E aí quando você leva para algum nível de competição, né, não necessariamente ir para uma competição, eh olímpica, né, nacional, é óbvio que se você for para um nível desse é algo bem mais marcante, mas, competições que vão te levar, que vão te levar para outro nível, que vão necessitar de uma preparação, de um foco, né, maior. Então eu trago o esporte
Hoje, como nunca, o esporte tem muito a ver com com a minha vida profissional, principalmente, porque, É eh, uma válvula de escape, né. além de ser uma válvula de escape, né, ele acaba fazendo eu ter alguns insights, né. Por exemplo, eu comecei esse ano a me aventurar no triatlon, algo que eu já passou pela minha cabeça muito tempo atrás, né, quando eu era criança, eu via algumas provas de mountain bike, corrida, etcétera, né. Mas eu não tinha, assim, eu não sabia se eu ia fazer de fato, achava interessante. Até porque eu não sabia o que que ia demandar de mim. Então, foi uma experiência que eu resolvi viver esse último segundo semestre, que foi muito valiosa, porque são 3 esportes ao mesmo tempo, são 3 dedicações ao mesmo tempo, 3 desafios ao mesmo tempo. E aí no triatlon eu não comecei nadando perfeitamente, né. Aí foi onde eu percebi que eu mais ou menos sabia nadar, né, porque tem uma diferença se você saber bater os braços na água ou você realmente nadar, se deslocar em velocidade. Esse daí é mar aberto, né, você ou É, vai ou vai. o mar aberto é mais complexo ainda, né, então, e também, unir as 3 coisas e fazer ter um bom desempenho nas 3. E o mercado financeiro, né, a minha profissão, a mesma coisa. Então, eu não começo hoje, ou na parte de investimento, não começo investindo hoje e amanhã eu já tenho um patrimônio, ou já aumentou, né, rapidamente. Não, é um processo, eu vou melhorando uma parte aqui, depois eu melhoro a parte ali, depois, estabiliza, aí você precisa fazer mais movimentos, de repente tomar decisões diferentes, ser mais, focar mais, abdicar de mais alguma coisa para crescer mais ainda e aí por diante. E, mais uma vez, tempo, né. Óbvio que eu tinha já uma maturidade com relação à parte de endurance, né, sempre corri, sempre pedalei. Foi um pouquinho mais fácil por isso, mas se eu não tivesse, né, uma experiência com isso, demoraria um tempo a mais, eu teria que saber lidar com esse tempo, né. Inclusive eu tô nessa fase, né, então eu tive uma experiência, e aí eu percebi que eu consigo fazer até certo ponto, até certo nível, as 3 modalidades, só que agora para eu avançar, para eu melhorar, né, para eu ter mais resultado, eu vou ter que ter uma Tá, dedicação muito maior, ó, vou ter que ter um preparo muito maior, isso só vem com o tempo, não tem, não adianta eu não tem como eu, treinar várias vezes, né, exaustivamente num dia, porque depois vai ter outra rotina, eu tenho que ter outras responsabilidades, então, mesma coisa no dia a dia, no profissional, não tem como, eu vou investir tudo aqui, pô, mas é mês que vem eu precisar, por exemplo. Não, você tem que saber lidar com o seu momento do agora, né, e dar tempo ao tempo, né. legal, cara. Mas uma coisa é fato, nunca parar. Eu nunca parei de praticar esporte, então foi uma das coisas que sempre me manteve muito bem emocionalmente, né, e psicologicamente. Porque, o nosso corpo é uma máquina e se a gente não souber usar ele pode ser prejudicial, pode nos atrapalhar, né. Ele entra em colapso, se você Entra em não colar, tiver esse exatamente. equilíbrio, cara. Eu ouvindo você falar, poxa, eu tive eu comecei eu jogava basquete, sempre joguei basquete, agora faz um tempo aí por conta de afazeres não volto às quadras, mas essa disciplina, né, eu já tenho essa base, mas eu tive um técnico que ele falava: "Poxa, se você que a gente tinha tirado em segundo lugar, não, o segundo lugar é o primeiro a perder". Uhum. Então, isso eu levei pra mim, assim, eu sei que depois a gente teve, né, tive que me desenvolver, tive que aprender a perder, tive que Hum. eu entrei em outro esporte, joguei futebol americano por 5 anos. Cara, eu também joguei. É? Uhum. Legal, Por isso cara. que eu sempre fui curioso, e uma das coisas que eu queria experimentar, porque eu tive o sonho lá quando era adolescente de ir para os Estados Unidos, né, até tentei intercâmbio pelo Rotary na época, só que depois não deu certo. E aí eu conheci o futebol americano na época que os Breakers lá em Jaraguá tinham acabado de ganhar o campeonato brasileiro, nacional. Agora foi o Phantoms, aí É. Phantoms. É, E aí cara, eu falei: "Cara, vou ir de repente", né, com a expectativa de repente conseguir alguma coisa que vá pra fora e jogue lá, eu sempre fui meio que, uhum. sonhador nesse aspecto, né. Joguei por um tempo lá, treinei, né, fiz um jogo só com eles, que tinha 17 anos, eu acho, se não me engano, 16 pra 17. Aí eu acabei quebrando a perna, se eu não me engano, É, né, mas eu nem não foi no futebol, aí eu acabei abandonando, é, mas tive a mas experiência que foi bem válida, e foi onde eu tive o técnico mais louco, assim. o futebol americano, cara, eu joguei basquete, eu tive bastante técnico louco no no basquete.
que, poxa, ia até vomitar na quadra ali pra você conseguir ter Uhum. a capacidade física pra você aguentar um jogo sem precisar fazer a substituição. E quando eu fui para o futebol americano foi a convite, inclusive, foi orientado por uma psicóloga, pra você ver como é preciso você ter realmente o esporte ajuda muito nisso, pra você manter teu corpo e tua mente centrados, né. Eu fui jogar futebol americano justamente nesse período que quando minha mãe estava com câncer, porque eu, poxa, estava estourando e com tudo. Eu falei: Uhum. "Nossa", então e eu tive um amigo meu que, por conta do meu network, não, me colocou, né, pra mim fazer a o treino ali, né, pra você fazer, depois teve o tryout pra você poder entrar no Legal. time, né. Você entrou que posição? Eu entrei primeiro como receiver, Wide dali receiver? isso, Você dali correu bastante? eu corri eu corro bastante, cara, só tenho essa forma agora porque eu parei de correr tanto. Não, Mas eu eu corria bastante por conta do basquete, né, tinha essa agilidade. Ali eu quebrei minha clavícula e meu ombro, né, se deslocou meu ombro e quebrou minha clavícula, daí eu parei de fiquei um tempo afastado, aí eu voltei, eu falei: "Chega de apanhar, quero bater". Eu fui como linebacker. linebacker. Aí eu fui jogar como linebacker e, poxa, cara, sinto muito saudade. Quero ver se eu consigo voltar ano que vem, mas vai ser realmente faz muito bem para o teu corpo, pra tua mente e fora a tua família ali, você consegue ver teus amigos, seus familiares ali torcendo por você. Não, é um esporte muito Então, coletivo, muito de equipe, né, eu lembro, era muito legal. você aprende a trocar muito, cara, porque não é você, são 4 Uhum. horas de jogo, você não aguenta 4 Sim, horas, sim. né, você tem que devolver a tua posição, você tem que: "Poxa, eu não sou tão bom assim, então eu preciso treinar mais pra mim poder ser escolhido, né, não ficar no A banco". união do time, assim, Tem é que muito legal. Eu lembro que a gente fazia reuniões, era dividido, né, reuniões entre posições, então geralmente tem, né, 2, 3, 4, às vezes até mais, né, pessoas por posição justamente uhum. pra ter essas trocas e era legal. A gente fazia reunião, estudar jogada, algo que a gente não tinha no futebol quando era mais novo, né, mas no futebol americano que acabava tendo muito isso pra estudar jogada, eu me amarrava. Só que daí, acabei, né, tendo que desviar, mas foi uma experiência bacana. Legal, cara. Mas isso é gostoso, a gente consegue trazer hoje todas as experiências que a gente tem, toda a bagagem que a gente tem ainda mesmo, né, sendo um pouco mais jovens ali, para o profissional. E o que que ajudou isso dentro da tua empresa? Por exemplo, eu, né, desde os 14 anos comecei a vender, né, fui vendedor por bastante tempo, depois fui ali gestor, de gestor você vai para diretor comercial, né, hoje fico à frente de uma empresa ali, Uhum. à frente do comercial também, vai precisar ampliar, e a gente precisa ter toda essa maturidade, toda essa inteligência emocional para lidar com os outros, né, com equipe principalmente. E como é que é essa cultura da Midas hoje? Eu sempre vejo vocês vibrando, comemorando Loucura lá. comemorando ali uma meta batida, um ranking que vocês têm, não sei como é que é o plano É, de negócios de vocês vejo os níveis que a atualmente. gente chega, né, os patamares que a gente alcança, né, sempre é uma alegria muito grande. E cara, bom, eh, é muito bom olhar pra trás e ver como é que tudo aconteceu, porque realmente eu diria que o esporte ajudou tudo, essa maturidade que a gente acabou de falar ajudou basicamente em todos os aspectos, porque quando eu vim de Santa Catarina pra cá, o nosso mercado precisa de ter um bom relacionamento, ter uma maturidade específica, né, e e eu não tinha nada disso na questão de network, e algumas questões, algumas habilidades também que eu precisei me desenvolver, alguns recursos, né, no geral que eu precisaria ter, né, tanto financeiro quanto locomoção, e etc. E quando eu comecei de fato, né, quando eu foquei na parte só da consultoria, eu não tinha nada no sentido de network, alguns bens materiais, algumas coisas necessárias para o trabalho, mas eu tinha vontade. Então, isso foi o que fez acontecer, né, foi a força motriz. E aí, e eu me deparei, né, na própria época de expansão, você encontrava alguns profissionais que tinham tudo e não davam certo, não conseguia ir pra frente, travava, né, por falta dessa maturidade, dessa acho que a gente fala, né, umas coisas que a gente usa no escritório é TPQL, né, ter que lutar. Então eu tenho muito pelo que lutar, né. E às vezes algumas pessoas não conseguiam tirar isso pra fora, mas talvez devido a uma casca que não foi criada no passado, e também, né, não dá pra gente julgar, às vezes a pessoa realmente não é pra esse segmento, não é o que de repente ela vai pra uma outra empresa, pra outro segmento, ela
explode, né. Hum, Não dá pra também julgar, né, essa pessoa não deu certo aqui, vai ser um fracassado, não é bem assim, né. Acho que cada um tem o seu caminho, vai, né, basta saber identificar, encontrar e se dedicar. E eu entendi, né, que desde pequeno eu tinha uma certa relação, né, não só com números, mas com essa questão de cuidar da parte financeira, ter um desejo de crescimento, de ajudar as pessoas de alguma maneira, né, e ser uma coisa que contribuiria para um todo, né, não só para mim. é um propósito, né. É. Então hoje a Midas ela, né, a gente cresce tanto, né, óbvio tem muitas coisas envolvidas, o método, o processo que a gente tem, mas é por conta de pessoas envolvidas no propósito, né, porque não é só investir por investir, como eu já falei, não é só vender por vender, né, tem todo, né, porque às vezes um contato que a gente faz com uma pessoa pode ser um dos únicos que ela vai ter na vida dela falando sobre isso. E que se às vezes ela não tivesse, ela ia passar uma vida sem ter esse contato, sem ter essa formação, ou se tocasse muito tarde. Então, o mais legal do trabalho é exatamente esse, né, tem as dificuldades, tem os desafios de você, né, conviver com todas essas situações, né, que envolve trabalhar no mercado financeiro, mas no fundo, né, tem toda essa gratificação de: "Poxa, o que eu estou fazendo é relevante, o que eu estou fazendo tem um propósito, realmente no final, eh, vai ser algo que lá na frente, por mais que a gente não esteja um contato tanto com a pessoa, ela vai lembrar: 'Poxa, justamente ainda bem que aquela pessoa, aquele, Me né, auxiliou. o Gustavo me deu esse toque e, a partir dali eu consegui construir tudo isso'". Bacana. Então, acho que o que move e faz a mídia ser diferente, que a cultura você perguntou, né, é basicamente envolve tudo isso. Massa, cara, legal. É o propósito, né. Então se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve, se você não tem um propósito, tem que achar o seu, senão a gente não performa, né. Tanto é que a gente carrega, né, uma pulseirinha, né, eu dificilmente tiro do braço, né, uma que essa azul aqui é sobre cumprir nosso propósito, né, e a outra aqui, azul mais claro, é onde eu visualizo minha ascensão, né, porque hoje, além do propósito da Midas de ajudar financeiramente, as pessoas a se organizarem, investirem, a gente tem um propósito de cada pessoa, cada profissional que está lá dentro, promover mediante a meritocracia, mediante a a resultados que ela desenvolve ao longo da carreira, a sócios, né, e a partir da sociedade, abrir escritórios, né, pelas principais regiões, né, dos estados, né, do país. E dessa maneira a gente disseminar mais a nossa cultura e atingir, né, nosso objetivo, que é cada vez mais desmistificar, auxiliar as pessoas a se planejarem financeiramente e investirem. Bacana, cara. Eu vi que vocês abriram até uma nova unidade em Londrina, né. Abrimos, né, abrimos num lugar sensacional, né, na Gleba Palhano, eu acho que o melhor bairro, né, de Londrina. Foi um sucesso, ficou, assim, impecável o escritório, E né. você já visualiza a tua. Cara, tem os planos de ir pra Santa Catarina, né, tem muito trabalho a ser feito, muita coisa para ser desenvolvida, mas, o mais importante, né, é possível, tá aqui, então tem que trabalhar, como eu falei, né, ter paciência, né. Eu vejo que as coisas elas vão acontecendo no tempo certo, né, e mediante a sua você estar se preparando e estar preparado, não, você não vai estar 100% sempre. Quando eu foquei mais na parte de consultoria, eu não estava 100% preparado, né, mas eu estava no caminho, nessa preparação. E aí, né, ah, uma hora você tem que dar esse passo de fé, esse passo de coragem e fazer o que tem que ser feito. A mesma coisa vai ser para os meus próximos níveis, vamos colocar assim, né. Bacana, cara. Legal. E você falou bastante sobre networking, e eu gostaria de ouvir de você, né, como membro do Sistema RI Brasil, o como que foi Uhum. importante, como é que está sendo a sua experiência junto conosco, né, e o que que te agregou para sua pessoa e para tua empresa? Foi de extrema importância porque, como eu falei, eu precisava desenvolver esse network como uma pessoa nova na cidade, eu não conhecia ninguém, assim, entre aspas, né, mas eu precisava aumentar o meu círculo de relacionamento e encontrei o RN por uma indicação, né, olha que curioso, né, como é que aconteceu isso. Eu fui num pequeno evento de uma empresa que mexe com a parte construtiva,
que não tem nada a ver exatamente, assim, com o que eu faço, mas eu fui lá pra conhecer por curiosidade. E lá eu conheci algumas pessoas e uma pessoa desse evento, que era da região aqui, não sei como a gente chegou nesse assunto, mas falou sobre o grupo, né, e foi bem no meados do final do ano passado, pré, né, o lançamento de vocês do evento, e eu falei: "Cara, vamos lá, eu preciso, conhecer, quero conhecer, entender um pouquinho mais". E foi uma abertura, acho que inclusive parabéns, né, o evento tanto do ano passado Obrigado. como principalmente desse foi, superou ainda mais, né. E aí eu falei: "Cara, eu vou ver qual que é, né, vou entrar, vou ver o que que a gente consegue extrair, o que a gente consegue agregar". E foi, assim, espetacular pra mim, no sentido de conhecer algumas pessoas que hoje, né, somos, basicamente amigos, né, que os clientes hoje estão se tornando amigos. E mais importante, né, além das pessoas que eu conheci ali, as pessoas que do grupo que me conectaram a outras pessoas que fizeram uma diferença enorme na minha vida também. Então não às vezes não é só os membros do grupo, né, quer dizer, o impacto que eles têm é muito importante, mas às vezes as pessoas que você conhece através deles, vão gerar impactos maiores ainda. Sim, Então isso eu acho de extrema importância, né, porque é o que faz a roda girar, tanto exatamente. o nosso negócio quanto a nossa vida, né. Legal, cara, é bacana escutar, porque como o sistema RN Brasil não é só sobre negócios, né. Atrás de um CNPJ tem um CPF. E o mais importante é você ter relacionamento. Meu pai fala, inclusive ele não tá aqui hoje por motivos, né, que ele tá acompanhando a esposa dele em uma cirurgia, mas ele fala: "Você tem que ter contatos, gerar conexões e ter relacionamentos". E é isso que nós propomos aqui, de uma forma mais tranquila, mais leve e que além de negócios, né, você consiga gerar amizades que você consiga levar para a tua vida inteira. Então, fico muito feliz em ouvir isso, né, estamos cumprindo o nosso propósito, vamos melhorar ainda mais, né, nós temos agora, ah, um desafio grande, né, de fazer essa formatação, estamos no período de formatação para o franchise, mas, esse é o propósito, é unir os empresários, né, não simplesmente é uma reunião para que você só conheça pessoas e tente vender o seu produto, mas sim Hum. criar essas conexões, ter esse relacionamento empresarial, porque aí sim a gente vai conseguir movimentar a economia local. Não são grandes empresas que, né, como indústrias, enfim, tem total diferença sim dentro de uma cidade, mas não são só elas a geradora de empregos, o que realmente movimenta a economia local. É aquela padaria, aquele empresário liberal, profissional liberal, é aquela pequena empresa que tem 2, Inclusive 3 o funcionários. Brasil ele é construído por essas pequenas empresas, né, pequenas e Sim. médias empresas, né. Eu estava fazendo acompanhamento ali, são, 75, 78% do volume gerado é por pequena é PME, é pequena e média empresa. Então, a gente precisa fomentar mais negócios entre esse ticket, né, de pequena e média empresa. É aquele profissional liberal, aquele cara que tem seus funcionários, 1, 2 funcionários, aquele cara que tem 20 funcionários, aí sim, porque se aquela empresário, se aquele empresário ali for bem-sucedido, ele vai movimentar, né, até a gente conversando com o Gilmar, o valor, né, que você gera para tua região, ele gira 7 vezes, né, isso impacta, né, várias gerações ali. Sim, Então é muito importante. E eu fico muito honrado, muito grato de ver, que você entendeu e também fez muitos amigos ali, fez negócios, isso que é o bacana. sim. E, bom, como já tá virando o ano, né, vai entrar o período de renovação, vamos crescer junto mais uma vez, né. Com Mais uma. certeza, teu contratinho já está separado lá. Ó. É. Mas falando já nessa virada de ano, já pra gente encerrar, eu gostaria que você passasse uma dica para o pessoal de como você começar a se planejar, independente da sua classe social, independente da se você é empresário ou não, como que as pessoas que estão ouvindo, os membros do Sistema RN Brasil e também as pessoas que estão ouvindo, como é que eles conseguem começar a se planejar melhor financeiramente para que eles consigam ter um Uhum. futuro? Eu acho que, bom, poderia explicar isso de várias maneiras, mas, acho que a mais prática é busque ter claro o que você quer para o seu futuro, né, principalmente da sua família, né, da sua empresa também. O estilo de vida que você queira ter, o que você quer experimentar, porque pra gente começar a se planejar, a gente tem que ter um propósito, porque se você não tiver nada, né, nenhum propósito, você, ali amanhã ou depois você vai pegar esse dinheiro e vai gastar. Então, tenha bem claro, né, ou minimamente claro o que você quer,
para sua vida nos próximos 5, 10, 15 anos, né. Tem pessoas que gostam de planejar com um prazo, mais curto, médio, outros gostam realmente de pensar de longo prazo, que é o mais ideal. Então tenha clarificação, né, um pouco claro do que vocês querem, e sejam abertos, tenham ali, ah, pelo menos a curiosidade ou permitir que alguém, algum profissional da área, converse para você, independente se você esteja num momento, de capacidade financeira boa ou ruim, porque quando eu comecei nesse mercado, eu tinha recém eu estava passando um momento difícil, porque eu tinha virado autônomo, tentado abrir um negócio, não deu certo, então estava meio divagando e de repente conheci essa pessoa e entendi o propósito que ela queria me passar, e a partir daquilo despertou, né, e foi um momento que eu estava não tão favorável, mas foi ali a partida, né, onde, né, como falei anteriormente, plantou a sementinha e eu fui buscar mais, fui querer me desenvolver mais e coincidentemente, né, acabei me interessando pela área e fui para essa área financeira. Então, pessoal, tenham claro um pouco dos objetivos, né, tenham a consciência do momento atual que vocês estão, e do futuro que vocês querem ter, e a partir disso, se permitem a conhecer através de um profissional que seja da área, que vai te auxiliar, direcionar da maneira mais correta, sempre voltado para os seus objetivos. Porque hoje tem muitas pessoas que especulam, que vão através de influências que alguns são positivos, outros nem tantos, mas é algo que alguns prometem muito dinheiro fácil e não existe, né, com a questão de aposta que a gente já falou, entre outras coisas. Então, separando em 3 pontos, né, tenham claros o momento que vocês estão, né, tenham essa consciência, clarifiquem um pouco dos objetivos e se permitem, né, a conhecer ou saber como é que poderia ser feito e, alinhado a esse último ponto, eh, tomem uma decisão, né. Tenham, né, alguma ação em relação a isso, porque às vezes, se for olhar na pesquisa do Brasil, né, muitas pessoas, querem, mas não sabem quando vão começar, e às vezes é por conta dessa decisão. Então acho que deixar trabalhar, né, bem esses 3 pontos, né, observar esses 3 pontos seria, acho que ali uma das maneiras de você iniciar ou parar para pensar nisso no final de 2024 para 2025. Tá ótimo, Gustavo. Cara, muito obrigado pela tua participação. Foi bem bacana conhecer, o teu CPF, não só o CNPJ da Midas. É muito rico essa troca de experiências, essa conversa. Obrigado pelo seu tempo. E você, membro do Sistema RN Brasil, que queira estar junto conosco em um próximo podcast, contar a sua história, contar a história da sua vida e da sua empresa, te convido a cumprir os requisitos que, assim como o Gustavo bem fez, por consequência, ele está aqui junto conosco. Então, vamos fechar aqui. Nós temos o nosso lema e acredito que a gente, em 2025, a gente vai conseguir fazer isso cada vez mais, que é vamos crescer? Juntos. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo RNcast. Isso aí, obrigado.